Muitas vezes a gente quer conversar sobre sexualidade com os nossos filhos e a vergonha bate. E isso não é uma coisa única, né? Não é uma pessoa ou outra que sente isso. Eu lembro, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos e quando eu ainda não tinha tido a oportunidade de estudar e aprender sobre sexualidade, eu lembro que ficou assim, eu ficava também muito envergonhada, eu também tinha muita vergonha de falar. Então, quando eles me faziam uma pergunta, eu ficava constrangida, eu não sabia exatamente que resposta que eu ia dar. Então eu conto sempre o caso do meu filho, né, que ele pequenininho, junto com a priminha tomando banho, e quando eles começaram a se descobrir, eu também fiquei em pânico. Eu não sabia como era que eu tinha que dar aquela resposta. O que eu fiz na hora foi dei banho logo nos dois de uma vez, tirei do banheiro e depois eu fiquei sem saber. E agora? Fiz certo? Fiz errado? Como é que eu vou puxar essa conversa? Como é que eu falo isso para o meu filho? E nessa situação, foi que me motivou a ir em busca de me formar, de conhecer um pouco mais sobre sexualidade e atrás, né, desse conhecimento, desse estudo, para que eu pudesse conversar com meu filho de uma forma tranquila. Quando a minha filha nasceu, também, para você ter uma ideia, eu não sabia nem como era que eu ia chamar o órgão genital feminino. O menino a gente chama de pinto, né? O órgão masculino a gente põe o nome de pinto, pitoca, enfim, e vai saindo. E o da menina, muitas vezes a gente se enroscava, eu mesma me enrosquei. E aí eu lembro que a minha irmã, ela chamava de cocota. Aí eu achei tão bonitinho, tão engraçadinho, né? O nome cocota. Mas depois fiquei pensando, puxa vida, a gente não tem a menor inibição de falar braço, a gente não tem a menor inibição de falar nariz, a gente não tem a menor inibição, né, de falar cotovelo, que é nome mais feio do que cotovelo. E por que a gente não consegue dizer vulva? Por que a gente não consegue dizer pênis? Por que a gente fica recheando, né, a nossa conversa com uma série de apelidos, com uma série de nomes carinhosos, segundo o nosso ponto de vista, para poder falar de sexualidade? À medida que a gente vai tendo mais informação, que a gente vai desmistificando alguns daqueles conceitos que faz com que a gente pense que aquilo que a gente está falando é algo que é nocivo, que é mal, quando a gente descobre que não é bem assim, então isso vai dando mais segurança para a gente. A gente vai conseguindo, então, conversar com os nossos filhos com menos temor. Uma das coisas, né, um dos passos para a gente vencer essa timidez é da gente ir buscar mais informação. Outras vezes é a gente simplificar, né, também um pouco essa pergunta. A gente, quando for conversar com os nossos filhos, se a gente não estiver se sentindo preparado, se a gente não estiver sabendo o que a gente vai falar para ele, fala de peito aberto. Olha, sabe que eu não sei sobre isso, mas vamos procurar juntos. E aí vocês vão procurar junto, pode procurar junto na internet, ou você vai antes na internet, que é o melhor, e já encontra a resposta que você quiser, ou você busca uma formação mesmo para você se preparar para fazer isso. E à medida que você vai falando, na primeira vez você vai sentir dificuldade, na segunda você ainda vai gaguejar um pouquinho, vai ficando mais constrangido, e gradativamente você vai conseguindo ir deslanchando e falando com seu filho. Daqui a pouco, quando você vê, esse papo já entrou no seu cotidiano de uma forma natural.